Olá, amadinhos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais uma aula de língua portuguesa comigo, professora Márcia Ramos. O nosso quarto encontro, olha só, continua no nivelamento, mas só que agora noções de fonética. Eita, professora, o que é isso? Fonética, aí você vai lembrar som, fonemas. Aí lá também nós vamos trabalhar essa questão, a diferença de letras e fonemas. Exatamente, você já sabe, você já tem um conhecimento que o nosso alfabeto, nós temos 26 letras. Mas será que é a mesma quantidade de fonema? Então, não saiam daí e vamos lá para a nossa aula 4.1, nivelamento, noções de fonética. De olho na tela. Então, nós temos aqui a nossa árvore do conhecimento que você vai armazenar mais um conteúdo. Onde, amadinha? No seu HD. Beleza? E aqui essa imagem que vai explicar, né? Que vai transmitir uma mensagem para vocês. Aí, ó, temos aí uma pessoa estudando. E adivinha quem é essa pessoa? Essa daqui. Exatamente. Esse momento de preparação da aula, a gente faz anotações e tem um objeto muito interessante que esta pessoa está usando. Que é o quê? Um fone. Exatamente. Então, a fonética, ela vai estudar os sons de modo geral. Exatamente. É que quando você fala uma palavra, vamos lá, vamos falar casa. Casa. Aí, o som que você ouve o som de cada letrinha. Ai, professora, mas o que é letra? É a representação gráfica. É a escrita. É a representação gráfica. O som é o fonema, que representa a menor unidade. Fonema que você ouve. Quando eu falo K, aí vem a sua mente para formar esse K, você vai pegar a letra C mais a letra A. Fez a junção, aí forma o K. Beleza? Aí eu tenho casa. E esse zá? Ai, zá. Aí você pensa, a fonética, o som que você ouve é o do Z, mas você sabe que casa é escrita com S. Aí quando a criança está sendo alfabetizada, tá? Naquele processo de alfabetização, se a professora diz, escreva casa, ele vai lá e coloca o Z. Por quê? Esse S tem um som de Z. Mas se você fala assim, sapo, eita, sapo é com S, mas saiu com som de Z? Olha aqui a confusão que fica no momento da alfabetização, no momento que você está aprendendo, né, a ter aquele contato com a leitura, tá? Quando a gente fala assim, está decodificando. Mas vocês já passaram dessa fase. Então, vamos relembrar aqui. Cada passo, já sabe que o fonética é o estudo dos sons. Beleza? E vamos aqui, então, dando sequência. Qual é a diferença entre letra e som, som e letra? Então, aqui, vou mostrar aqui na tela para vocês e vou explicando. Vamos lá. Fonema já sabe que é o som. Pronto. E aqui a letra, representação, né, desse som, a representação gráfica. Aqui está dizendo, né, o sinal gráfico é a mesma coisa, gente. Representação gráfica, representação do som pela escrita. Então, aqui, você tem aqui algumas imagens. O que é fonema? É a menor unidade sonora distintiva de uma língua, aquela que vai fazer a diferença, tá? Os fonemas dividem-se em vogais, que vão sair pelas cordas vocálicas, mas eu não vou me aprofundar neste assunto. As semivogais
e as consoantes, beleza? Então, aqui você tem a pia. Trouxe a imagem para vocês de uma pia e vão prestando atenção. O destaque aqui, ó, tá marcada a primeira letra, que é o P. Aí depois a gente tem aqui um personagem, Mia. Ó, tá destacado aqui o M. E tenho aqui um número, né? Um algarismo, 1000. Pronto. O que você percebe? Se você trocar uma letra, você vai perceber a mudança sonora. E vai mudar o significado. Trocando o P pelo M, vai ficar Mia, completamente diferente, ó. Pia, Mia. Então, por isso que fala, a menor unidade sonora distintiva de uma letra, que vai fazer a diferença. E vai trocar o significado. Ó, Mia para 1000, beleza? Então, para isso aqui, para explicar para vocês o que é fonema. Aqui na palavra P, eu tenho um consoante, eu tenho, né, a vogal, né, vogais aqui, ó, Pi, A. Então, o I e o A são vogais. Na Mia também. E no 1000? Aqui no 1000, nós temos também aqui, né, o L, né, que tá fazendo aqui, sendo a semivogal, que calma, amadinho. O que é uma semivogal? Aquela pronunciada com menor intensidade, tá certo? A vogal, ela é intensa, ela é mais forte, ela é tônica. E a semivogal é menos, beleza? Por isso que fala semivogal. É através de um fonema que podemos modificar uma palavra inteira. Então, aqui nós temos, né, alguns objetos e algumas palavras para vocês. Por exemplo, eu tenho bala, vala, cala, mala, sala. E depois, bela, vila, cola, mula e sela. Então, trocando uma letrinha, vai modificar a palavra inteira. Beleza? Então, vamos lá. Se eu troco, em vez de eu colocar bala, e coloco aqui, em vez do B, eu vou colocar o T. O que vai surgir? Uma nova palavra, e vai ser tala. O que é tala? Vamos pensando aí. Existe essa palavra? Ah, eu não quero. Eu vou trocar pela letra C. E ficou cala. O que é cala? O que é sala? Vão colocando aí, vão construindo o conceito de vocês sobre essa questão, né, de letras e fonemas, tá bom? Aqui temos uma poesia de Marina Colasanti. Vamos lá. De antigo passado e jeito futuro, movimento puro, ar sofisticado, é o gato, de fato. E agora? Aí vem um questionamento para você construir seu conceito. Que diferencia as palavras destacadas no poema? Gato, de fato. Vamos lá, tem uma palavra gato e tem uma palavra fato. Qual é a diferença? O que foi? Da mala para vala, para bala. Que diferencia? Aí você vai construir o seu conceito, essa questão da fonética. O que aconteceu? Eu tenho a palavra gato e gato. Nós temos aqui a letra G, o A, o T e o O. E temos a palavra fato. Ó, o que aconteceu? Houve uma troca da primeira letra. Eu troquei essa letra, essa troca, o que aconteceu? Mudou o significado e mudou a palavra. O que é um gato? O que é um fato? Então, uma simples letra muda uma palavra, muda o sentido. Vamos lá.
fonemas e letras. Qual é essa diferença, né? Então, você não pode confundir letra com fonema. Então, eu tenho a letra M, que tá aqui, ó. E qual é o fonema? Qual é o som? Então, vocês, quando eu tenho um M, a M é a letra. Qual é a representação sonora? Eu vou dizer que é me. Tanto que toda vez que eu for representar, né, o som, o fonema da letra, eu vou ter que colocar entre barras. Tá certo? Então, aqui eu tenho a letra L. Mas o som, o fonema é o quê? Lê. Lê. Aí eu tenho um H. O H é letra. Mas cadê o som do H? Tem? Não tem, amadinho. Não tem som para essa letra. Tá certo? Não tem som para o H. Posso provar aqui para vocês. Ó, aqui você tem um animal, né? Hipopótamo. Ele tem 10 letras. Ok. Você pode contar aqui, uma por uma. 10 letras. E o fonema? E o som? Vamos falar os sons. Somente 9. Por quê? O H não tem som. Tá certo? A mesma coisa acontece aqui, ó. Se eu falo hora, hora, tempo. Aí você tem aqui, ó. Se você for contar o H, já sabe que é letra. Então, eu tenho 4. Olha, pelo amor de Deus, eu não tô sabendo fazer 4. O que é isso? Vamos lá. Hora. Quantidade de letra? 4 letras. E fonema? 3 fonemas. Por quê? O H não conta porque ele não tem som. Se eu falar hora aqui, é assim que é representado, né? O som, né? Da palavra hora. Beleza? Continua com a mesma fonética, mas a escrita, quando for falar hora de tempo, hora de relógio, você já sabe que é com H. Mas quando falar essa questão da ação de alguém, de fazer uma oração, ela ora. Aí vai ser aqui sem um H, que vem do verbo orar. Beleza? Vamos lá. Pipoca e táxi. Bem fácil aqui para vocês aprenderem essa questão da quantidade de letras. Então, quando eu tenho uma palavra pipoca, vou falar diretamente com vocês. Olha só, observe aqui no momento que eu estou pronunciando. Pipoca. Professora, eu estou na primeira série do ensino médio, eu não estou no primeiro ano do ensino fundamental. Calma, amadinho. A gente está fazendo um nivelamento, nós estamos aqui relembrando exatamente, porque tem algumas pessoas, ok, estão entendendo que é letra e fonema, sabe a questão da quantidade de sílaba, mas a gente há uma necessidade de revisar esse conteúdo, sim, é muito importante. Eu tenho certeza que algo vai ficar aí na mente de vocês, certinho? Então, quando eu falo pipoca, aparece o som de todas as letras, tá certo? E quantas letras tem? Vamos lá? 6, né? Pi, o P e o I, Pó, o P e o O, K, né? C e o A. Beleza. Então, saiu o som de todas as letras? Beleza. Então, tem 6 letras e 6 fonemas. Agora o bicho pega. Eu tenho a palavra táxi. Táxi. Eu tenho 4 letras. Mas aí apareceu um X que ele tem um som de KS. Algumas pessoas vão dizer que CS. Mas, ó, 2 sons. Uma letra que representa 2 fonemas. Tá certo? Ó, o que é isso? X com 2 fonemas. É o dífono. Exatamente. Então, aí na palavra táxi, você vai perceber que aí, ó, tem um som do T, do A, do K, do S e do I. Táxi. Beleza? Então, aí eu tenho 4 letras mais 5 fonemas. Belezinha? Então, vamos analisando aí com a palavra calha e táxi. De olho na tela.
Vamos lá para a tela para eu representar aqui para vocês. Nem sempre ao número de letra corresponde o mesmo número de fonemas. Então, aqui na calha, né, eu tenho 5 letras, mas fonemas são o quê? 4. Por quê? Apareceu um dígrafo. Aí você fala, o que é dígrafo? É quando eu tenho 2 letras que representam apenas um som, um fonema. Aí, na palavra táxi, tenho 4 letras, mas eu tenho 5 fonemas. Por quê, professora? Porque apareceu o dífono, 2 sons, né? De KS que tá colocado aqui tudo bonitinho aqui para vocês. Beleza? Então, vamos lá. Qual é a diferença? Então, sofá, 4 letras e 4 fonemas. Nexo, porque esse sonzinho aqui, ó, é nexo, 2 sons. Terra, o que acontece? Apareceu o dígrafo, por isso que diminui. Caderno, 7 letras, 7 fonemas. Autax, que ó, por isso que aqui é o dífono, ó, porque esta letra representa o som de KS. Tempo, eu tenho 5 letras, 4 fonemas, por quê? 4 fonemas, professor, porque aqui eu tenho um dígrafo vocálico ou dígrafo nasalizado. Honra, eu tenho 5 letras e 3 fonemas, por quê? Eu tenho um H que não tem fonema, eu tenho um dígrafo vocálico ou dígrafo nasal. Beleza? E vamos praticar para entender esta parte. Aqui, tá certo? Você vai mostrar se você está conseguindo entender. Beleza? Aqui nós temos o seguinte. Nós temos a palavra enquanto, queimar, folhas, hábil e grossa. Constatamos qual sequência de fonema. Você vai fazer uma por uma. Certinho? Tempo para vocês analisar. Primeiro, a quantidade de letras e a quantidade de fonemas. Aí tem uma sequência. A, B, C, D, O, E, A, e vamos que vamos aqui, ó. Nós temos aqui o gabarito, que é a letra D, né? Na palavra enquanto, nós temos aí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 letras. E quantos fonemas? 6. Aí você vai logo prestando, por que 6? Porque apareceu dígrafo. Beleza? Nasal. E queimar? Nós temos também o dígrafo, né? Tem 7 letras, 16 fonemas. Folhas, 6 letras e 5 fonemas por causa do dígrafo. Hábil, 5 letras e 4 fonemas. E grossa, nós temos 6 letras e 5 fonemas por causa do dígrafo também, do SS. Beleza? E aqui a composição para vocês. Agora, aqui, passando, né? A mesma letra pode representar fonemas diferentes. É isso que eu já tinha falado logo no início aqui para vocês. Ó, exame. Ó, exame. Chale. Próximo. Reflexo. Cola e cera. Então, tá destacado aqui algumas palavras. É a mesma letra, mas só que o fonema é diferente. Tem X com som de Z, tem X com som de X, tem X com som de C, né? E tem X som de KS. Agora o C tem um X, ou melhor, tem um C com som de K e tem um C, né, de S, assim mesmo, tá certo? Esse daqui. Quando a gente vai fazer, aprende a ler, tem essa questão silábica, né? Da questão da fonética, você associar, beleza? Por isso que algumas vezes você vai ler cera, em vez de falar cera, ele fala queira. Mas não tem, né? O K, só como é? K, Có e Cu e Cão. Lembrando lá do passado, né? O mesmo fonema pode ser figurado por letras diferentes. Exatamente como a gente falou logo no início. A palavra casa é com S, mas o som é Z. A palavra exílio é com X, mas o som, o fonema é Z. Cozinha é Z e Z. Tigela, mudando agora para tigela, do G e do J, né? Tigela é com G, você não vai falar tiguela,
né? Laje, tá certo? Laje com J. Aí você vai dizer, mas por que, professor? Tem a questão da etimologia, né? Da palavra. Vamos ver qual é a origem, né? Um fonema pode ser representado por um grupo de duas letras. Exatamente. Aqui no caso, ó, duas letras representando apenas um som. Que aí é o dígrafo. Quando eu tenho duas letras com apenas um fonema. Aí tem LH, né, de mulher. Tem unha, NH. Missa, 2S. Carro, 2S. Então aqui, ó, 2 R's. No caso, dígrafo. A letra X pode representar simultaneamente dois fonemas diferentes. Já falamos aqui sobre isso, já falamos até do táxi, tá bom? Táxi, fixo, tórax. Olha só, hexacampeão. Olha só, hexa. Aqui é assim mesmo, amadinho, não é hexa não, é hexacampeão. Igual a palavra inoserável. Muita gente fala inoxerável. Mas, ó, já pegue a dica aí, ó. Há palavras que às vezes não representam fonemas, tão somente funcionam como notações léxicas. Então, vamos lá. Campo. Ó, quando a pessoa lá na alfabetização escreve assim, falou campo, ela faz desse jeito, está correto, tá certo? Mas a escrita é assim, por quê? Automaticamente ela está fazendo a transcrição, né? Do jeito o som que ela imagina, ela nasaliza a vogal. Por isso que aqui é um dígrafo vocálico, dígrafo nasal. Aí renda, né? Aí vai dizer o insonoro para não se proferir reg. Beleza? Vamos lá aqui. Usa-se letra simplesmente decorativa. Não representa fonema, nem funcionam como notações léxicas. Aí, no caso, o H, que não tem som, né? E quando você tem duas letras que representam um único som, que uma não vai aparecer, tá certo? Aqui no caso da palavra discípulo, você presta atenção? Você escreve, né? Aqui S-I-C, que é um dígrafo, mas a pronúncia é discípulo. A mesma coisa acontece com a palavra exceção. Nada de falar exceção, é exceção mesmo. Esse X aqui não é pronunciado. Quina, aí eu tenho QU, que é dígrafo, então a pronúncia é quina, beleza? Há fonemas que em certos casos não se representam graficamente. Aí nós temos bem, batem, falam, ó, M com som de U, né? M com som de I. E aqui mostrando aqui para vocês, beleza? Vamos lá então, dando a sequência da questão da fonética. Os fonemas se dividem em dois grupos. Nós temos o grupo vocálico, que você já sabe, A, E, I, O, U, e os grupos consonantais, exatamente o B, o C, o D, tá certo? Vamos lá, vamos lembrar das consoantes aí. Vamos aqui estudando a questão dos fonemas vocálicos, né? Por que vocálico? Você vai lembrar das cordas vocais, da cavidade bucal. Então, vamos lá. Os sons resultantes da emissão do ar que passa livremente pela cavidade bucal. Vamos lá, então. Vamos lá e você vai prestar atenção aqui da forma que eu falar. Quando fala passa livremente, você vai... Vamos lá, amadinho. A, E, I, O, U. Teve algum obstáculo? Não, passou livremente. Mas agora quando você pega, junta essa vogal com uma consoante, vai ter algum obstáculo. Ó, ba, tá, tá. O que vai ser um obstáculo? Ele vai tocar. Tá certo? Ou vai bater lá no palato duro. Ai, meu Deus, o que é palato duro? Vamos lá no céu da boca. Vai ter os dentes, tá certo? A língua, tudo aqui que faz parte do aparelho fonador. Mas, calma, eu não sou especialista nisso, só para mostrar para vocês, tá certo? Que a vogal vai sair livremente, beleza? Voltando lá para a tela,
Vamos dando sequência aqui. Aqui, vogais são a base da sílaba em língua portuguesa. Por que é a base? Porque não existe, amado, sílaba sem vogal. Toda vogal vai ter, toda sílaba vai ter uma vogal presente. Se não tiver vogal, não tem sílaba. Então, vamos lá. Sapato, café, usina. Cada pedacinho desse, ó, tem a presença da vogal. Certo? Então, vão tomando nota. O que mais que nós temos aqui? Semivogais. São fracas em relação à vogal, tá bom? E as letras I e U representam o quê? As semivogais. Beleza? As letras... Aí nós temos aqui, são fracas em relação à vogal, as letras I e U, quando acompanham outra vogal numa mesma sílaba, são semivogais. As letras E e O também serão semivogais, quando forem atonais, ou seja, pronunciada com menos intensidade, acompanhando outra vogal. Como assim, amadinha? Vamos lá. Mostrando aqui para vocês. Eu tenho a palavra pai. Ó, vogal, o A sempre será vogal, tá? Vou fazer grandão. Vogal é o A. E o I é semivogal, porque ele é com menos intensidade. Aí você tem aqui, ó, mãe. O A, como eu falei, sempre vogal. E o E vai representar semivogal, porque ela tá sendo átona, tá certo? Quando eu falo mãe, mãe, esse E tem som de I, beleza? Foneticamente. Quando que você fala mãe? Difícil, né? Só quando quer alguma coisa, vai pedir algo para a mãe. Vamos dando sequência aqui. Care. Aí você tem o I é semivogal e o E é o quê? Vogal, porque eu falo care. O E é menos, né? Não tem tanta força como o E. O I é fraquinho. O E é o forte. Aí nós temos aqui touro, o O é vogal, o U é semivogal. Aí eu já falei da mãe, o A é vogal, o E é semivogal. Pão, ó, o A é vogal, o O é semivogal. Quando eu falar pão, esse O sai o som de U. O que nós temos aqui? Os encontros vocálicos, né? A classificação. Nós teremos o ditongo, ele pode ser crescente, quando começar de uma semivogal para uma vogal. Então, care, história e tênue. Crescente, começa do menor para o maior. Então, vamos colocar a semivogal pequeno e a vogal é forte, vai crescer. Quando eu tenho um decrescente, eu tenho primeiro vogal, que é a forte, e depois a semivogal, que é a fraca. O que vai? O som vai cair um pouquinho, vai decrescer. E o oral? O oral, amadinho, aquele livre, ó, tênue, dentais, tá certo? Oral, sai livremente. E o nasal? O nasal já fala tudo. Feche o seu nariz, tampe aí, ó. Aí você vai falar, pão, mãe também cantaram. O que vai acontecer? Vai tremer, o som vai querer sair, o ar vai querer sair, você vai sentir, ó. Pão, mãe também cantaram. Beleza? Nasal. Lembra do nariz aí. Tritongo. Já são 3. Eu não vou dizer se 3 vogais. Não, amadinho. Aqui nós estamos no encontro aqui de uma semivogal, mais uma semivogal. 3 que não se separam. Então, eu tenho oral, quase, e quão, né? Aquele que o ar também sai pelo nariz. O que é um hiato? Hiato quando eu tenho 2 vogais que ficam separadas, exatamente. Ó, saída, saída, separou. Aqui é vogal, aqui é vogal. Cooperar e gaúcho. Beleza? Vamos lá. Agora, fonemas consonantais. O ruído ocasionado pela obstrução da passagem de ar pelo aparelho fonador. Quem faz parte? Língua, dente, lábios, né? O palato duro e outros mais, tá certo? Então, encontros consonantais, eles podem ser perfeitos e imperfeitos. Quando é perfeito? Quando permanece na mesma sílaba. Ó,
Problema. Então, tem um PR e o BL. Quando eu falo pro, né? O blem, viu só? Ó, psicologia, pedra. É pronunciado, encontro, vai aparecer o som de cada uma, de cada consoante. O imperfeito, quando há uma separação assim, ó, o encontro fica separado. O gene, perfeito, o R, o F. Artista, aqui nós temos o R e o T, e o S e o T. Então, perfeitos ficam na mesma sílaba, imperfeito em sílabas separadas. Agora o dígrafo, né? Dígrafo é quando eu tenho duas letras com apenas um fonema, um único som. Então, aqui nós temos os dígrafos consonantais. Aqui, ó, CH, chá, LH, telha, NH, ninho, GU, ó, esse U não é pronunciado, foguete, ó, QU, quilo, RR, SS, assado, e nós temos DC, desço, exceto, estudar, tampa, tempo e tímpano. Aqui, ó, tombo, tumba, anta, entortar, interno, onda, untar. Daqui em diante, chamado dígrafos vocálicos, ou dígrafos fonéticos, ou dígrafos nasais. E mais uma poesia para vocês aqui da Elza Beatriz, né? Nós temos aqui, no silêncio, um assobio, cela no sono os sons, que não darão nenhum pio. Então, mostrando aqui para vocês nessa questão da sonoridade, né? A questão fonética, a musicalidade da poesia. E fazendo a brincadeira, né? A literação aqui, né? Do S, né? Repetição da letra S. Vamos praticar então, amados. Aqui. Assinale o vocábulo que contém 5 letras e 4 fonemas. Então, se eu tenho um dígrafo, você sabe que vai diminuir a quantidade de fonema. Se eu tenho um dífono, vai aumentar. Então, eu tenho aqui estou, adeus, livro, volta e daqui. Qual é a palavra que tem 5 letras e 4 fonemas? A, B, C, D, O, E. Tan, 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 tan. Temos aqui, ó. Olha aqui, ó. Daqui. Mas por que, amadinha? É o daqui. Porque aqui apareceu, ó, o QU. Um dígrafo. Não, né? Um dígrafo. Então, 4 letras. Todas as outras têm 5 fonemas e cada uma. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Mas a quantidade de fonema é o quê? 4. Por quê? Apareceu o que é dígrafo, tá? Quando eu tenho 2 letras e um fonema. Beleza? Então, conversando para relembrar, né, o que foi dito. Então, o que é letra? É a representação da escrita, é o sinal gráfico, tá? O que é o fonema? É a menor unidade distintiva que vai diferenciar numa palavra. Se eu trocar uma letra, vai trocar o fonema e vai dar outro significado para uma palavra, tá certo? Como a gente falou logo no início, eu tenho aqui a palavra bala. Eu tiro o B e troco pela letra M, formou o quê? Mala. Ai, professora, eu não quero mala. Então, vamos trocar a parte do meio, a consoante do meio. Troca eu falei mala, né? Vamos lá, troca pelo T. Aí ficou mata. Viu só? Aí você vai fazendo essa brincadeira aí com vocês. Certinho, amadinhos? Então, muito obrigada pela companhia e daqui a pouquinho a gente volta para revisar. Até lá!